Oi, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu trouxe as leituras bíblicas no carro que costumávamos fazer e vamos dar início à leitura de Apocalipse. Se tu gosta de ASMR mesclado com o cristianismo, eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que é passado por aqui, que é feito com muito amor e muito carinho para vocês. Como vocês estão vendo, hoje a gravação está sendo de dia e normalmente de dia tem aqueles ruídos externos, os quais eu vou tentar fazer cortes e retirar, mas a intenção é ficar um vídeo bem natural, porque quando vamos dormir, na grande maioria nem sempre está sempre aquele silêncio. Então, peço desculpas já se vocês se incomodarem, mas não queria perder a oportunidade de gravar nesse lindo dia ensolarado. Agora vamos para um tapping e logo em seguida para nossa leitura de Apocalipse. Para quem não viu o vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards eu contando sobre essa Bíblia, que foi um presente de um inscrito aqui do YouTube. E foi de grande valia a escolha dessa Bíblia, porque ela é NVI, o formato de leitura que eu gosto de ler para vocês, porque boa parte de vocês são conhecedores da palavra, leem a Bíblia, mas também tem uma porcentagem de pessoas que não têm muito hábito de ler, e eu gostaria que a leitura fosse o mais compreensível possível. Então, a escolha da NVI é sempre uma das minhas melhores opções para ser de fácil acesso e entendimento para vocês essas leituras. Por enquanto, temos a companhia de pássaros e de um cachorro choramingando. Então, eu ganhei essa Bíblia de um inscrito. E se você quiser saber mais sobre isso, é só clicar aqui nos cards. Agora vamos parar de enrolação para a leitura. Olha que linda essa Bíblia. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Eu tô demorando pra encontrar porque essa Bíblia ela possui bastante índices. É uma Bíblia de estudo, então ela é cheia de páginas de acréscimo. Mas agora encontrei e vamos começar a leitura. Entendendo um pouquinho mais sobre Apocalipse. Introdução. Plano de fundo. O livro é apocalíptico, como expressa o título original em grego, Apocalipse, que quer dizer revelação das coisas conhecidas da parte de Deus. O imaginário simbólico do livro tem como objetivo consolar e não confundir seus leitores diante da perseguição. O apóstolo João é amplamente conhecido como autor do livro, cujo título original inclui seu nome como sendo o Vidente. Seu nome aparece repetidamente no primeiro e no último capítulo. No capítulo 1, João revela seu paradeiro, observando que recebeu as visões em Patmos, uma ilha grega bem pequena, na qual fora exilado já em idade avançada. Uma voz como de trombeta diz: escreva no livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Efeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mensagem. Na época, cristãos no Império Romano estão experimentando uma perseguição cada vez mais intensa sob o governo de Domiciano. Os primeiros capítulos, que detalham qualidades e defeitos das 7 igrejas na Ásia, referem-se à repreensão iminente aos crentes que
não adorassem César e a hora da provação que está para vir sobre o mundo. Começando no capítulo 4, João escreve visões do céu, onde o Cordeiro abre uma série de selos, cada um deles revelando um aspecto de perigo e de destruição. A perseguição vem na forma de bestas, falsos profetas e do dragão. A batalha final entre as forças do céu, lideradas pelo Cristo ressurreto, e as hostes do mal, determina com a vitória do exército do Cordeiro. Segundo as revelações, quando Cristo retornar para reinar sobre a terra por 1000 anos, Satanás será amarrado e lançado no lago de fogo. O livro termina com uma visão do novo céu e da nova terra, e a esperança do retorno do Cristo ressurreto. Tempo. O Apocalipse foi provavelmente escrito próximo do fim da vida de João, durante seu exílio na ilha de Patmos, por volta de 90 a 95 depois de Cristo. E então começamos Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Saudações e doxologia. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie estas 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha, em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Em outras traduções, o Hades é inferno. Escrevo, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que
acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Carta à igreja de Efeso. Ao anjo da igreja em Efeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Carta à igreja de Esmina. Ao anjo da igreja de Esmina. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeu, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenho medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas como aquele que o recebe. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conhece as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês.
Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a minha autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, para o próximo vídeo, eu vou deixar o capítulo 3 para continuarmos. E agora, como de costume, vamos fazer uma oração juntos e dar uma refletida sobre o contexto do qual nós estávamos lendo. Aqui nas cartas de João, que tem o título de Apocalipse, podemos refletir muitas coisas. E acredito que à medida que formos lendo mais este livro, vamos entender melhor todo o contexto de Apocalipse e conseguiríamos extrair esse conteúdo e trazer para a nossa vida e para nossas práticas de hoje. Uma coisa que eu tenho visto nos últimos dias em todas as leituras que eu tenho feito é que em Isaías ou em Gênesis, na verdade de Gênesis a Apocalipse, eu não sei se vocês possuem o mesmo entendimento que eu quando leem a Bíblia, mas de Gênesis a Apocalipse, o Senhor é aquele Deus que eu sempre menciono pra vocês. Ele é um Deus que é 100% e nem um pouco metade. O Senhor, ele é 100% fidelidade, 100% verdade, 100% justiça, mas ele também é 100% amor. E eu acho muito triste quando as pessoas elas usam do amor e da bondade de Deus para justificar os seus pecados e ao invés de reconhecê-los, consertar-se com Deus e recomeçar da onde parou para ser edificado no Senhor, elas usam a desculpa de que o Senhor é amor para que elas possam continuar no seu pecado original. E isso é muito lamentável. Então todas as vezes que eu menciono para vocês que o Senhor é amor, eu sempre gosto de trazer para vocês também que Ele é o mesmo Deus, justo, santo e verdadeiro. O Senhor, Ele odeia o pecado. A Bíblia não fala que o Senhor, Ele fica chateado com o pecado, embora fique, mas o Senhor dá ênfase na sua palavra que Ele odeia o pecado. O pecado e o Senhor não podem habitar no mesmo lugar. Por isso que muitas das vezes nós nos sentimos vazios, porque embora estejamos na igreja quase sempre, estejamos orando a palavra do Senhor quase sempre, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecê-los e abandoná-los, o Espírito Santo ele não permanecerá em nós. Então, ainda que tenhamos práticas que sejam religiosas, se nós não tivermos a verdade impregnada dentro de nós, aquela sensação de vazio, e o vazio, ele habitará em nós. E quando o pecado está em nós, o Espírito Santo, ele sai, porque é quase como se a gente convidasse ele a sair. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus apontar o pecado como uma iniquidade, como algo que precisa ser consertado e precisa ser tirado do meio cristão. E é um Deus que ali está dizendo que, por exemplo, tem uma frase que é dito num versículo que é que eu mesmo arrancarei ou balancearei o candelabro de vocês, dando ênfase como se fosse o próprio Senhor, no meu entendimento, que é muito... Agora vai ser um entendimento meio pobre para que eu possa fazer esse exemplo para vocês, de maneira bem supérflua, de que é como se ele fosse arrancar de você esse pecado, sabe? Mas obviamente não era exatamente isso que ele estava dizendo. Mas em todas as vezes que o Senhor ele denuncia o pecado de uma nação, denuncia o pecado do seu povo, e dizendo as consequências de cada pecado cometido, ele sempre chama essas pessoas à salvação. Ele sempre chama essas pessoas para voltarem para ele. E é porque é esse o desejo do Senhor. Ele odeia realmente o pecado, mas o pecador, ele é amado pelo Senhor. Obviamente que nós não podemos usar essas muletas de que somos amados para que permaneçamos nos erros e nos pecados. Nós precisamos pegar todas essas práticas erradas, todos esses pecados, todo o nosso passado, lançar sobre o Senhor para que Ele nos perdoe e lance esses pecados no mar do esquecimento. Mas sem arrependimento não há perdão. E sem perdão
não há salvação. Então, esse é um convite a nós. Eu me coloco junto, pois sou tão pecadora quanto vocês, se não muito mais do que vocês. Acredito que, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, as práticas das outras pessoas, elas são mínimas, são minúsculas, perto de como nós nos reconhecemos diante dele, muito pecadores. Então, o outro convite é para que a gente não olhe tanto para os pecados dos outros e foque mais sobre as nossas práticas e sobre os nossos pecados. Pois às vezes nós nos enxergamos como super crentes, como super cristãos, e na prática o Senhor está detestando as nossas ações. Então de nada adianta ter tradições e aparentar ser, se de fato não sermos e não vivermos isso na prática. Agora, aí onde tu estás, fecha os teus olhos, que eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer por esse encontro que eu tive agora contigo de tarde. Quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã que está aqui comigo neste momento, nesse dia ensolarado. Não sei se eles estão vendo o dia de tarde, de noite, mas quero te pedir para que o Senhor visite cada um deles. E o Senhor me visite também, trazendo a nós arrependimentos dos pecados dos quais nós temos cometido e não reconhecemos diante de Ti, que são essas práticas que têm trazido vazios dentro de nós que são incompreendidos. Eu te peço para que o Senhor nos traga visão espiritual, abra os nossos olhos para que possamos compreender as coisas do Teu reino. Te peço perdão por cada pecado cometido durante a semana, durante todo o mês e desde o começo do ano até mesmo aqui. Pecados, olha, de antigamente que nós nem lembramos de chegar até o Senhor e reconhecê-los. Quero te pedir, perdoa-nos, prepara essas pessoas que estão indo dormir e essas que estão começando o dia agora. Peço para que o Senhor as encha com Teu Espírito Santo. Todos sejam cheios e visitados com o Teu Espírito Santo. Se chegaram aqui tristes, se chegaram aqui cansados e oprimidos, que possam sair daqui diferente de quando chegaram. E que Teu amor venha abundar em graça dentro de cada um deles. Em nome de Jesus, eu os abençoo pela autoridade que há no Teu nome, Senhor. Em mim não há poder e não há virtudes, mas em Ti há. Então encontra essas pessoas agora no lugar que elas estão e as encha. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Deixarei ele aqui na playlist de leitura bíblica e na playlist do livro de Apocalipse. E se você quiser, e eu peço que você queira, deixe nos comentários se você gostou da leitura junto com a oração e um pouco de uma reflexão, quase como se fosse um devocional. Porque se vocês não gostarem desse tipo de modelo, eu posso fazer só a leitura em um vídeo e reflexões e orações à parte. Então é muito importante que você comente e é importante que você curta, porque aí o YouTube irá entender que esse conteúdo é bom e ele irá recomendar esse canal para mais pessoas. Uma coisa que eu preciso agradecer vocês é pelo engajamento dos vídeos anteriores que foram postados, porque tenho visto que muitas pessoas que não são cristãs praticantes têm chego aqui no canal por conta do conteúdo ASMR e por gostarem do ASMR, a vida delas é alcançada pelo Senhor. Então, faça a sua parte também. Nós fomos chamados para viver o ID do Senhor. E o ID do Senhor nada mais é do que proclamar as boas novas. Então, faça a sua parte, deixe seu like, comente e envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra. Até mais e que Deus te abençoe.